Então, vamos lá, né, dar continuidade à nossa matéria de postos, que nós começamos na aula passada, finalmente, e vamos concluir o exemplo que a gente começou também, né, que a gente viu esse posto de apoiado aqui, e nós fizemos até então o cálculo das reações de apoio, tá? Então, a gente calculou aí todas as reações de apoio desse posto e ficou faltando apenas calcular os diagramas de esforços internos. E aí, esses diagramas de esforços internos, no posto, nós vimos que são três, né? O de normal, o de força cortante e o diagrama de momento fletor. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, o posto pequenininho, com as suas respectivas reações. Faltou só a VA, que é 0,67, que não está aqui. Igual a 0,67. Então, como a gente só tem forças pontuais, aqui a gente ainda não teve nenhuma atuação de carga distribuída, então a gente sabe, né, só relembrando, que quando a gente tem força pontual, é porque a carga distribuída ela é igual a zero. Então, a força cortante ela é constante e o momento fletor ele é linear. Né? Isso aqui a gente tem isso já em mente por conta da dependência, da correlação entre as funções. Então, nós vamos calcular aqui primeiro o diagrama de força normal, porque ele é o diagrama mais fácil, tá? A força normal, nas nossas estruturas de engenharia civil, é muito difícil que ela não seja constante por toda a barra. Por quê? A força normal ele é um esforço axial que acontece, seja num pilar, ou seja, em uma viga. Tá? Esse esforço pode ser de tração ou de compressão. Então, nas aplicações práticas de engenharia civil, é muito difícil que a gente tenha uma aplicação axial num ponto intermediário da barra. Então, é muito raro mesmo, quase inexistente. Se eu não tenho isso aqui, então, basicamente, todas as nossas forças normais, elas vão ser constantes em cada barra. Então, basicamente, a força normal será constante em cada barra. E aí, como é que a gente calcula isso? A gente vai olhar barra a barra, escolher um lado, olhar pela direita ou pela esquerda, e aí nós vamos, então, calcular essa força normal. Lembrando, aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo, a convenção positiva de normal é sempre tracionando, assim como era lá na treliça, né? A gente sempre tinha a convenção positiva como atração. Então, ó, eu vou olhar aqui, então, a força normal na barra AB, tá? A barra B é essa aqui. A barra B é essa daqui. Então, quando eu estiver aqui, ó, a minha convenção, vocês lembram lá do tapetinho, que é o nosso pontilhado? A convenção de sinais, ela sempre rotaciona no sentido do pontilhado, tá? Então, se a minha barra está na vertical, com o pontilhado interno, essa minha convenção de sinais, ela vai ter que rotacionar de tal forma que eu tenho o quadradinho representando a barra e o pontilhado pelo seu lado inferior, né? Pelo seu lado interno. Então, a convenção de sinais aqui para a barra B vai ficar nesse sentido aqui, ó. Rotacionado aqui para o sentido anti-horário, tá? Não sei quando vocês me veem, se vocês veem certo, né? Se vocês veem rodando para o lado certo. Porque eu fico doidinha com essa câmera frontal aqui do computador. Tô nem me vendo? Tô aparecendo? A única pessoa que aparece aqui nessa turma sou eu, aliás, em todas as turmas. Vou começar a privar vocês da minha imagem também, que ninguém se mostra para mim. A bicha não tem enquadramento. Parece assim, uma foto de colher, né? Essas fotos de webcam, parece que eu peguei uma colher e fiquei aqui na minha frente, ó, as bochechas do tamanho do mundo.
Então, ó, na barra B, a minha convenção está aqui, aí eu vou escolher um lado para olhar. Eu sei que se eu traçar uma seção aqui em qualquer ponto dessa barra, a normal vai ser constante, tanto olhando pela direita quanto olhando pela esquerda. Então, aqui na barra B, a minha direita é todas essas forças que estão aqui, e a minha esquerda são as forças que estão atuando nesse sentido. Então, qual é o lado que a gente vai olhar para encontrar a força normal na barra B? A direita ou a esquerda? Nenhum lado, vocês não querem olhar? Eu vou escolher olhar pelo lado da esquerda, tá? E aí eu vou procurar forças que sejam normais da barra. Se a minha barra ela é vertical, então as forças normais a ela também vão ser forças verticais. Se a barra for horizontal, as forças normais a ela vão ser forças horizontais. A barra AB aqui, ela é uma força vertical. Então, ela é uma barra vertical. Então, eu vou procurar forças verticais a ela para encontrar, né, o nosso esforço normal resultante. Então, aqui nós temos a vertical em A, olhando pela esquerda, no sentido da barra, e ninguém mais. Eu só tenho essa única força vertical em A no valor de 0,67 kN. E aí, se eu comparar aqui com a minha convenção de sinais, a vertical em A está nesse sentido, e a minha convenção é nesse sentido aqui. Então, essa minha normal, ela é uma normal de compressão, logo, ela é uma normal negativa de menos 0,67 kN, tá? Ah, e se eu quiser olhar pelo lado direito para poder conferir, podemos olhar também. Então, eu vou fazer aqui a normal na barra B pelo lado direito. Pelo lado direito, eu tenho toda essa galera aqui, ó. E aí eu vou olhar, lembrar agora que a convenção do lado direito é para lá, né? Sempre tracionando. E aí, no sentido da barra AB, eu tenho a força VE e tenho também a força de 4. Então, a força de 4, ela comprime a barra, então ela é negativa, menos 4. A força vertical em E, ela traciona a barra, ela está para cima. Então, se eu trouxer ela bem para cá, ela está fracionando essa barra. Mais 3,33. Nossa normal de AB aqui, olhando pela direita, também vai ser menos 0,67 kN. O valor tem que dar exatamente igual. E como eu falei, no pórtico, as forças que atuam em qualquer uma das barras vai acabar gerando efeito em todas as outras. Então, tem que olhar toda a estrutura. E é 0,67. Pronto, a barra B já foi. Agora vamos para a barra BD, né? Normal da barra BD. Aqui no ponto C, eu tenho uma força pontual perpendicular à barra. Essa força, ela não vai gerar uma força normal aqui, porque ela é cisalhante. Então, aqui eu tenho uma força pontual que vai interferir no diagrama de força cortante, né? Não vai interferir no diagrama de força normal. Então, na barra BD, agora a minha convenção de sinais ela está aqui, ó, horizontal, como se fosse só uma viga. Então, eu vou escolher o lado direito ou o lado esquerdo para poder olhar. Se eu olhar aqui pelo meu lado esquerdo, eu tenho essa estrutura aqui, todinha. Se eu olhar pelo lado direito, eu tenho isso aqui. Então, a normal na barra BD, se eu olhar pela esquerda, eu tenho uma força de 2 kN comprimindo a barra, então menos 2, e uma força de 2 kN que traciona a barra, então positivo. Essa normal na barra BD, então, ela é igual a 0. Isso aqui olhando pela esquerda. Vou fazer as 3 barras olhando pelos dois lados, essa única vez, tá? Depois eu já vou sempre escolher um lado para olhar. Então, a normal na barra BD, se a gente olhar pela direita, a gente não tem nenhuma força horizontal aqui. Então, ela já é 0 direto, tá? Então, a barra BD não está sujeita a esforços normais. Para finalizar aqui, nós temos a barra BE. E aí eu vou limpar aqui esses rabiscos.
E vou, então, agora colocar minha convenção bem aqui, ó. Então, agora a minha convenção está aqui e eu venho para esse lado. Eu rotaciono a convenção no sentido horário, tá? Que no caso aí para vocês aparece anti-horário, mas para mim aqui é sentido horário. Então, eu rotaciono para cá. Barra pontilhado. Então, minha convenção de sinais vai estar nesse sentido. E aí eu tenho, olhando pela direita, isso aqui. E olhando pela esquerda, eu tenho essa galera aqui. Tá? Então, vou fazer primeiro olhando pela direita. Olhando pela direita, normal a barra DE, que também é uma barra vertical, eu tenho forças verticais. E aí eu tenho esta força aqui, ó. VE no valor de 3,33. E essa força, ela comprime a minha barra. Então, ela é menos 3,33 kN. Se nós olharmos pela esquerda, quem é que nós temos? Nós temos essa força de 4, comprimindo também, então menos 4, e a vertical aqui de 0,67 que está tracionando. Ela está pela esquerda, atuando aqui nesse sentido, então eu tenho que olhar aqui, comparar o sentido dela com o da convenção, tá? Eu não posso pegar ela e trazer para cá, não. Ela está atuando aqui pelo lado esquerdo, então, menos 4 mais 0,67 menos 3,33 kN. Então, nós já temos aí todos os valores das forças normais calculadas em cada barra. Fica faltando só desenhar o diagrama, que eu acabei colocando aqui muito para dentro. Deixa eu afastar ele aqui um pouquinho mais. Pronto, então nós temos a barra AB, cuja força normal foi de menos 0,67. Então, é uma normal pequenininha que vai vir aqui para dentro. Negativo, sempre para dentro, tá? E positivo para fora, como é na força cortante. Então, aqui menos 0,67. Na barra AB, nossa normal foi 0. Então, não tenho aqui nenhum valor. E na barra DE, a nossa normal foi menos 3,33. Então, ela é para cá. Esse é o nosso diagrama de esforço normal. Algumas curiosidades sobre esses diagramas dos postos que podem confundi-los um pouco por conta do costume que você já tem com as vigas, e aí pode achar um pouco diferente. O diagrama, ele sempre é desenhado, o diagrama sempre é desenhado perpendicular à barra. Então, quando a gente tinha uma viga lá, anteriormente, que queria fazer aqui o diagrama de esforços internos dessa viga, a estrutura estava aqui e nosso diagrama sempre saía perpendicular, né, independente dos valores que fossem. Aqui no poste é da mesma forma. Se a barra ela é horizontal, o diagrama vai ser na vertical. Se a barra for na vertical, o diagrama vai ser sempre dado aqui na horizontal no sentido perpendicular. Então, o ângulo entre o diagrama e a sua barra correspondente, ele sempre é de 90 graus. Tá? Nunca se esqueçam disso. Então, se eu tivesse algum valor de normal aqui, ele sairia perpendicular à barra e estaria aqui, seja para dentro ou fosse para fora, tá? Mas nós não temos ainda
essa normal, não tivemos essa normal nessa barra. Então, ela fica desse jeitinho, tá? Esse é o nosso diagrama de esforço normal em quilonewtons. Sempre temos que indicar aí a unidade das nossas medidas, tá? Então, é isso. Esse é o nosso primeiro diagrama do nosso pórtico. Agora, a gente vai para o segundo, que é o diagrama de força cortante, tá? Já está aqui, mais uma vez, o nosso pórtico. Aqui eu vou só colocar o valor, que é 0,67. E aí, vamos para o cálculo da força cortante. No caso da força cortante, a convenção de sinais é essa aqui. Para baixo pela direita, positivo. Para cima, pela esquerda, positivo. E nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Rotacionar a convenção de sinais, olhar pela direita ou pela esquerda e aí calcular o valor da força cortante, tá bom? Estou achando que vocês estão calados. Anotando, professor. Anotando, tá certo. Então, vamos lá. Vamos primeiro, como a gente tem somente forças pontuais, né? Mais uma vez aqui. Forças pontuais. Isso aí nos dá valores de cortante constante. Então, eu vou ter valores de força cortante aqui, constantes, entre pontos de aplicações dessas forças pontuais. E aí fica bem mais fácil para a gente conseguir calcular. Então, vamos lá. A primeira cortante que nós vamos calcular aqui é na seção A. Cortante em A, que é bem aqui. A minha convenção, ela tem que rotacionar, então ela vem no sentido da barra. Podem fazer assim, né, para vocês verem. Certo? Eu vou girar aqui nesse sentido, ó. Para baixo, para cima. Aqui está o pontilhado. E aí eu vou olhar pela direita, que eu tenho tudo isso aqui. Tudo isso aqui está à direita da minha seção. E eu tenho isso aqui à esquerda da minha seção. Eu vou olhar pela direita ou pela esquerda? Eu vou olhar aqui pela esquerda, tá? Porque eu estou achando mais fácil. Então, se a barra é vertical, forças cortantes são perpendiculares. Então, para barras verticais, forças cortantes vão ser horizontais. E para as barras horizontais, as forças cortantes vão ser as verticais, tá certo? Então, tá aqui, olhando pela esquerda, eu tenho somente essa força horizontal aqui, que ela está no sentido positivo da minha convenção de sinais. Então, a minha força cortante é 2 kN no ponto A. Se eu olhar aqui pela direita, ó, a direita da seção A, eu tenho apenas essa força aqui, no sentido cortante a essa barra. E é positivo também. Então, é 2 kN também olhando pela direita, certo? Força cortante em A, ok. E aí, como eu falei que elas são constantes, elas vão ser constantes por toda a barra até que apareça outra aplicação, né? Outra força aplicada. Então, na verdade, aqui a cortante é na barra AB, tá? Que é por toda essa barra. Nós vamos ter aí a cortante igual a 2 kN. Agora nós temos a barra BC e CD e DE, tá? Na barra BC, o que é que a gente tem? A gente tem aqui que ela vai ser constante entre o ponto B e o ponto C, que é exatamente os pontos onde nós temos aplicações de forças que são cisalhantes. Então, já vou colocar aqui direto cortante na barra BC. Olhando pela esquerda e olhando também pela direita, que esse é o primeiro exemplo, estou fazendo sempre pelos dois lados. Então, vamos lá. Se eu pegar uma seção qualquer aqui, na barra BC, esse é o meu lado direito, esse é o meu lado esquerdo. Então, é o seguinte, barra horizontal, a força cortante, ela é vertical. O
Quem é a força vertical aqui, se a gente olhar pela esquerda? O 2 é horizontal, o 2 é horizontal e o 0,67 ele é vertical. Convenção de sinais, para quando ela está... É o contrário. Para quando ela está na horizontal, ó, olhando pela esquerda, o 0,67 ele é positivo, tá? Em quilonewtons. Agora eu vou olhar pela direita, pelo outro lado. Eu tenho 4 para baixo, ó, positivo, e tenho 3,33 para cima, negativo. Então, menos 3,33. Então, a nossa cortante em BC, olhando pela direita, vai ser igual a 0,67 quilonewtons também, tá? Agora, nós temos que olhar aqui na barra CD. Cortante em CD, vou olhar também pela esquerda e pela direita. CD é essa barra, tá? Olhando pela esquerda, o que é que eu tenho? Eu tenho isso aqui. E pela direita, isso aqui. Então, olhando pela esquerda, vamos calcular. Esquerda para cima é positivo. Então, é 0,67 menos 4. Ou seja, menos 3,33 quilonewtons. Se a gente olhar pela direita, o que é que eu tenho? Eu tenho apenas essa reação de apoio aqui de 3,33. E ela está no sentido contrário à convenção de sinais. Então, menos 3,33 quilonewtons. Essa foi a força cortante na barra BD. Para finalizar, está faltando somente a força cortante na barra DE. Vamos lá. Agora, essa barra aqui, eu tenho o lado direito e tenho o meu lado esquerdo. E tenho também a convenção de sinais bem aqui rotacionado. Em direita e esquerda. Então, se a gente olhar pela direita, aqui, e procurar forças que são cortantes a essa barra, se é uma barra vertical, para ser cortante, tem que ser forças horizontais. Eu não tenho ninguém, então a minha cortante em D aqui vai ser 0. E se eu olhar pela esquerda, se eu tenho uma barra vertical, eu tenho que procurar forças horizontais. E aí eu tenho essa força e essa força horizontal. Essa aqui no sentido positivo, 2, e essa aqui, reação de apoio, negativo. Então, a nossa cortante ainda, olhando pela esquerda, também é 0. Sempre o esforço interno tem que ser exatamente o mesmo valor, independente do lado que a gente olhe, tá, a nossa resolução. Com todas as cortantes calculadas, agora a gente só faz desenhar também o gráfico. Lembrando, positivo para fora, negativo para dentro, aqui na força cortante também, tá? Na barra AB, a nossa constante foi 2 positiva. Então, se é positiva, é para fora. 1, 2 aqui. 1, 2 aqui, constante por toda a barra. Sempre, ó, perpendicular. Se a barra é vertical, o esforço interno vai ser traçado aqui na forma horizontal, de forma a ficar perpendicular à barra, tá? Aqui. Positivo e valor de 2. Se ele tivesse ficado mais ou menos reto, mas não ficou. Parei de novo. Na barra BC, que aí aqui agora a gente tem uma quebra, né? Na BC nós tivemos uma cortante positiva de 0,67. Então, tem aqui um 0,67, ó. Se a barra é horizontal, a cortante ela é vertical. Então, positivo, 0,67. E na barra CD foi negativo, 3,33. Então, eu deixo aqui, ó,
para dentro, porque foi negativo, tanto aqui quanto no cantinho, no final da barra. Fica assim mesmo o diagrama sobrepondo uma barra a outra, tá? Não tem problema. Aqui é negativo e foi 3,33. E a nossa normal, cortante, perdão, na barra DE foi 0. Então, esse é o nosso diagrama de força cortante em quilonewtons. Percebam que a força que é cortante em uma barra, ela é sempre normal na outra, né? Então, a gente tem aí essa relação, ó, aqui ela era normal, né? E nessa outra aqui foi cortante, né? O 3,33. O 0,67 aqui foi cortante, no anterior ele foi normal, né? Então, as forças que agem como normal em uma barra, agem como cortante nas barras em direções opostas. Então, os diagramas de força normal e força cortante, eles sempre vão demonstrar, né, sempre vão aparecer aí valores iguais, só que em barras diferentes, exatamente por conta desse efeito aí de a força que atuou como cortante em uma barra vai ser normal a outra barra adjacente. Meu Deus, eu estou muito apanhando para fazer um traço reto aqui, não estou conseguindo. Cada vez que eu mexo, fica pior. Então, esse é o nosso diagrama de força cortante da nossa estrutura. Para finalizar, vamos fazer o diagrama de momento fletor. Mais uma vez, vou colocar aqui o valor da reação. Foi 0,67. E nós vamos calcular os nossos momentos fletores, tá? Então, momento fletor. Convenção de sinais, carinha feliz, sempre do pontilhado para a parte não pontilhada, né, que é sempre do lado tracionado para o lado comprimido. Então, assim, no caso do momento fletor, a gente vai calcular o momento fletor nos nós, né? Afinal, a gente utiliza aqui a metodologia dos valores nos nós para poder resolver nossos problemas. Então, vou calcular o momento fletor em A, em B, em C, em D e em E, para ver aqui o que é que acontece, tá? Então, vamos lá. Momento fletor em A é nesse ponto aqui. Eu posso olhar esse momento fletor calculado pela direita, onde eu tenho todas essas forças, e posso olhar esse momento fletor calculado pela esquerda. Olhando pela esquerda, eu não tenho nenhum momento aplicado aqui. Então, a regra do apoio simples, que a gente utilizou lá na VIG, que quando o apoio era simples e não tinha nenhuma carga aplicada sobre ele, o momento ele era nulo, permanece valendo aqui no nosso poste. Então, se eu tenho um apoio de primeiro ou de segundo gênero, sem carga de momento aplicada sobre ele, meu momento ali vai ser zero, se ele for na extremidade. Então, o momento em A, olhando pela esquerda, ele foi zero. Mas eu vou calcular ele pela direita mesmo assim, tá? Momento em A, olhando pela direita, eu tenho todas essas forças e a minha convenção de sinais, ela roda nesse sentido aqui, ó. Então, eu vou ter essa força de 2, essa força de 4 e essa força de 3,33. Eu vou pegar aqui a minha calculadora. Vamos lá. Essa força de 2, ela gera uma flexão contrária à flexão da convenção de sinais, né, olhando pela direita. Então, ela é uma força de menos 2, um momento de menos 2, vezes essa distância aqui, do ponto de aplicação dela até o ponto A, que é de 4 metros. Essa força de 4, olhando pela direita, ela vai fazer um momento assim, ó, nessa estrutura, tá? Olhando sempre pela direita. Ela tá aqui, então eu tenho que rotacionar até que ela apareça aqui pelo lado direito. E o sentido dela é contrário ao sentido da minha convenção de sinais também. Então, é menos 4 vezes
essa distância aqui, que é até o ponto A de 3 metros. Tá? E nós temos essa força aqui, VE, que faz o momento nesse sentido. No sentido positivo. Então, mais 3,33 vezes o braço de alavanca aqui, que no caso é de 6 metros. Então, nosso momento fletor em D, em A, olhando pela direita, menos 2 vezes 4, menos 4 vezes 3, mais 3,33 vezes 6. No meu aqui deu 0,02 por conta do arredondamento da relação, tá? Mais aqui o momento, então, também é igual a 0. Então, nós temos aí o momento fletor calculado no ponto A pelos dois lados, dando o mesmo valor. Agora, deixa eu limpar isso aqui para ir calcular em outro ponto, porque senão vai ficar muito confuso. Agora, nós temos o ponto B, tá? O ponto B, ele é um ponto pertencente a duas barras. Ele é esse ponto aqui, ó. Ele é esse nó aqui. Essa ligação, tá? Então, o que é que acontece? O momento fletor dele, se eu calcular aqui, imediatamente antes, numa seção B', e imediatamente após aqui, né, quando eu mudar de direção, numa seção B, duas linhas, o meu momento fletor em B, ele tem que ser igual nos dois pontos, porque eu não tenho nenhuma distância significativa aqui, né, que faça com que essas forças que atuam nas outras barras gerem essa flexão. Então, sempre que a gente tiver um nó que pertence a apenas duas barras, o momento fletor ele vai ser igual se calculado pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Tá? Tanto faz eu calcular aqui pela seção B', quanto pela seção B, duas linhas. Eu vou calcular das duas também para mostrar para vocês que vai dar exatamente o mesmo valor. Então, aqui, B', e essa seção aqui, B, duas linhas, tá? Que é exatamente esse desenho aqui. Então, vamos lá. Vou fazer aqui o momento fletor. Em B', que é essa seção aqui, olhando pela esquerda, tá? Que é esse lado aqui, ó. O momento fletor está assim. Olhando pela esquerda, nós temos apenas a horizontal com distância perpendicular até a seção, que faz força, né, nessa seção aqui. Então, nós temos, ó, HA, que é de 2 vezes 4 metros. Então, o momento positivo, 2 vezes 4, momento aqui de 8 quilonewtons metro. Se eu calcular na mesma seção B', agora olhando pela direita, ou seja, nessa seção, olhando por esse lado, quem é que eu tenho? Eu tenho essa força de 4 e tenho essa força aqui de 3,33, tá? Então, essa força de 4, quando eu calculo aqui na seção de B', ela vem aqui e faz um momento, olhando pela direita, negativo, de menos 4 vezes a distância aqui até a seção B, que é de 3 metros. E a carga de 3,33 faz um momento positivo, e a distância dela até o ponto B, até o ponto onde vai passar a seção B', é de 6 metros também. Então, esse momento aqui, ele é 3,33 vezes 6, menos 4 vezes 3, deu 7,98, mais uma vez, por conta do arredondamento. Então, eu vou colocar aqui 8. Tá? Então, temos aí o mesmo valor para o momento B, em B', olhando pelos dois lados. Agora, vamos para o B duas linhas, que seria essa seção aqui, né, nessa via. Tá? Bem aqui. Momento em B, duas linhas, olhando primeiro pela esquerda. Eu tenho, ó, aqui olhando pela esquerda, essa força não gera momento. Essa força também não gera momento, porque ela está aplicada bem aqui. Então, bem aqui, ela não tem distância significativa. Mas eu tenho uma força que está bem aqui, ó, que é a força horizontal em A, que vale 2 e gera uma flexão positiva quando olhado pela esquerda, né, que é o que eu estou olhando aqui. Então, vai ser 2
vezes a distância perpendicular até o ponto, 4, 8 metros. Momento em D, duas linhas, agora olhando pela direita, que é esse lado aqui, eu tenho a força de 4, menos 4 vezes 3, que ela está para baixo, né? Estou olhando pela direita, mais 3,33 vezes 6, que é igual a 8 kN. Então, percebam que os momentos, eles foram 8 em qualquer circunstância que eu calculei. Então, quando eu tiver um nó que só abarque, né, que só suporte duas barras, eu só preciso calcular o momento no ponto, não preciso traçar exceções, como a gente vai precisar para cortante normal, tá? E sempre escolher o lado mais fácil, tá? Que obrigatoriamente tem que dar o mesmo valor. Vamos calcular aqui o momento fletor no ponto C. Olhando pela direita e pela esquerda. Então, pela direita aqui primeiro, ó, no ponto C, eu tenho apenas esta força aqui, de 3,33 vezes a distância até ele, 3, né? Fazendo aqui 3,33 vezes 3, deu 9,99 kN. Provavelmente aqui vai ser 10, né? Quando eu fizer pela esquerda. Momento em C, olhando pela esquerda, pelo outro lado nós temos a vertical em A, que é 0,67, fazendo um momento positivo, vezes 3. A horizontal aqui também fazendo ó, um momento positivo, mais 2 vezes 4. Essa força aqui não gera momento no ponto C. Ponto 67 vezes 3, mais 8. Aqui deu 10,01. Né? Então, 10 kN. Aqui também eu vou arredondar para 10. Que é o nosso momento em C aí. Tanto faz olhar pela direita como pela esquerda. No ponto D, como a gente já viu aqui toda a demonstração no ponto B de bola, então eu não vou calcular duas vezes. Eu vou calcular apenas uma única vez momento no ponto D, tá? O momento no ponto D, eu vou olhar aqui pela direita e vou olhar também pela esquerda, só para não perder o costume. Olhando pela direita, eu só tenho essa única força aqui, que é a força vertical em E. E essa força, ela não tem distância perpendicular para o ponto B. Né? Eu tenho aqui, ela está atuando bem aqui. Então, se o meu eixo está aqui, eu não tenho distância perpendicular. Logo, ela não causa momento aqui, porque vai ser 3,33 vezes 0. Então, o momento fletor em D, olhando pela direita, é 0. Agora, vamos olhar pela esquerda. Olhando pela esquerda, nós temos essa galera aqui. E aí, ó. Simbora, né? Vertical em A gera flexão positiva. Então, VA 0,67 vezes a distância até o ponto B, que é essa distância aqui, de 6 metros. O HA faz isso aqui, também gera uma, né, vindo em direção ao ponto D, gera uma flexão positiva. Então, mais 2 vezes a distância, que é 4. A força de 4 gera uma flexão negativa. Então, menos 4 vezes a distância, que é de 3 metros. E essa força de 2 aqui não gera momento, porque está aplicada no eixo. Ponto 67 vezes 6, mais 2 vezes 4, menos 4 vezes 3. 0,02, né? Então, o nosso momento aqui foi 0 também. Aí, a próxima vez eu vou deixar esse resultado de fração, que aí para de dar esses errinhos, essas inconsistências por conta do arredondamento. Falta agora só o momento fletor em E. Né? Momento fletor em E, nós sabemos que quando é no apoio, vai ser 0. Né? Então, o momento fletor em E aqui, ele é nulo direto. Mas se eu quisesse olhar pela esquerda, também poderia. Eu teria aqui uma flexão de menos 4 vezes 3, mais 2 vezes 4, mais 2
Não, essa horizontal aqui não gera momento em E, né, que eu estou bem aqui, mais 0,7 vezes 6, tá? Isso aqui também vai dar zero. Tá? Vou fazer aqui só por desencargo de consciência. Menos 4. Oi. É só uma dúvida. Nas extremidades só vai ter apoio diferente de zero quando é um engaste, ou quando tem algum outro momento aplicado? Quando for engaste, porque aí aqui tem uma reação momento, né? Ou quando a gente tiver isso aqui, ó. Tipo, sei lá, 12 kN. Quando eu tiver um momento aplicado, aí não vai ser zero. Mas sendo extremidade, sendo simples, sem nenhum momento, o momento aqui é zero. Porque quando você olha pelo outro lado, não tem, as forças que atuam aqui não tem distância para gerar momento naquele ponto. Certo? Show. Então, esse era o nosso momento em E. Agora é só a gente desenhar, né? Deixa eu afastar aqui também um pouquinho esse pórtico. Bom, então a gente vai marcar os nossos momentos, tá? Deixa eu fazer de roxo. Momento em A foi 0. Em E também foi 0. Momento no ponto B foi 8 positivo. Então, é 8 positivo. No caso do momento fletor, o positivo é sempre para o lado do pontilhado, né? Então, o positivo é para dentro. Então, ele foi 8, tanto na barra AB, quanto na barra BC. O ponto B, o momento foi 8, perpendicular às duas extremidades. Então, eu tenho que desenhar ele nos dois sentidos. Quando eu estiver aqui na barra B, o momento foi 0 e aqui ele é 8 positivo. Então, ele vem perpendicular aqui, ó. 8. E aí eu ligo linearmente, né? Porque só tenho forças pontuais. Uma hora eu consigo fazer uma linha reta hoje. Não sei quando, mas eu consigo. Então, aqui positivo de 8 kN/m. Aqui na seção B, duas linhas, também foi 8. Então, eu também tenho que traçar 8, só que perpendicular à barra. E aí eu vou até o ponto C, que o momento em C foi 10 kN/m, que é aqui no meio. Então, eu marco aqui os 10. E aí ele vem de 8 para 10. E aqui ele é 0. E a graminha sem graça? Teve nem emoção. Essa aqui ficou mais ou menos. Pronto, nosso momento aqui positivo, tá? 0, e aqui também foi 0, nesse momento é nulo. Esse é nosso diagrama de momento fletor em quilonewtons metro, tá? O nosso primeiro pórtico aqui que nós resolvemos hoje. Alguma dúvida? Ou tá tudo tranquilinho com esse pórtico aqui? E professora, coloca aí no gráfico do cortante de novo, por favor. Ai, aqui. Se eu fizer pelo método das áreas, dá a mesma coisa, né? Dá a mesma coisa, exatamente. Pois Só que assim, eu acho mais fácil. Só que é mais fácil nesse caso, né? Como a gente tem duas forças aplicadas. Quando a gente passa para isso aqui, ó, já começa a dificultar um pouco, entendeu? A questão do método das áreas é porque ele é muito bom se a estrutura for muito simples. Quando a gente começa a ter outros carregamentos mais elaborados, aí deixa de ser tão prático e aí passa a ser melhor a gente aplicar nó a nó. Mas encontrando o diagrama do mesmo valor, ok. Só que eu, particularmente, acho o método das áreas muito assim, o conceito dele é legal, porque ele realmente é cortante, o momento é a integral do cortante, então ele vai ser a área do gráfico,
Mas eu acho melhor calcular o momento vetor ponto a ponto, entendendo o sentido de flexão, e não simplesmente calcular matematicamente a área do gráfico e aí encontrar o diagrama, entendeu? Mas sem problemas nenhum fazer pelo método das áreas, só que vai ter situações onde o método das áreas vai ser um pouco mais complicado de se aplicar, porque a gente vai ter muitos carregamentos atuando ao mesmo tempo nas nossas estruturas. Os primeiros, que são facinhos assim, poucas cargas, é tranquilo. Mas à medida que a gente vai evoluindo, aí pode ficar um pouco mais confuso, mas se você tiver muita prática e entender o estudo físico por trás do método das áreas, sem problemas nenhum para aplicar, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso segundo exemplo, tá? Que também é para calcular os diagramas desse posto aqui. O nosso primeiro posto que a gente resolveu era um posto biapoiado. Deixa eu voltar ele aqui. Era esse posto biapoiado, onde nós precisávamos conhecer os valores das reações de apoio para resolver essa estrutura. Nesse nosso exemplo 2 aqui, o que nós temos é um posto que é livre nessa ponta e aqui ele é engastado. Então, isso aqui é um posto engastado e livre. Então, aqui a gente tem duas alternativas para resolver esse tipo de posto. Eu posso calcular as reações de apoio no engaste e escolher um lado para olhar. Ou eu posso simplesmente não calcular as reações de apoio e olhar sempre pelo outro lado, né? Digamos assim, pelo outro lado. Como é que isso acontece? Ó, eu tenho aqui esse posto. Então, eu quero olhar qualquer esforço que seja nessa barra. Se eu olhar pelo lado direito, esquerdo aqui, eu vou precisar saber as reações. E as reações do engaste são vertical, horizontal e momento. Né? Nós temos três reações aqui no engaste. Então, eu posso olhar pela esquerda e descobrir todas as reações, e sabendo as reações, eu descubro todos os meus esforços. Como eu posso também olhar pela direita e utilizar apenas os esforços que já foram dados no nosso enunciado. Então, se eu vier sempre olhando aqui pela direita, nesse caso, eu não vou precisar nem calcular as reações de apoio, tá, da minha estrutura. Eu vou calcular aqui para poder a gente conferir, olhando pela direita e olhando pela esquerda, mas de antemão, no posto engastado livre, no posto engastado e livre, que é o nome desse príncipe aqui, né? Engastado e livre, não é necessário calcular as reações de apoio para obter seus esforços inteiros, ok? Então, nesse caso aqui, a gente sempre vai avaliar aqui qual é a melhor maneira de se resolver. Eu vou colocar nomes nos pontos, que eu não coloquei. Aqui é o ponto A, B, C e D. E aí, vou calcular aqui as reações, tá? Deixa eu apagar elas aqui, eu acho muito feio. Se eu fizer somatório das forças verticais igual a zero, eu tenho quem? Eu tenho ninguém. Eu tenho que VA é igual a zero, porque eu só tenho força aqui horizontal. Né? Então, meu VA é igual a zero. Ótimo. Ele não existe. Se eu fizer somatório, que é igual a zero, das forças horizontais igual a zero, o que é que eu vou ter? Eu tenho HA menos 3, 1 vezes 3, no caso, né, que é a carga vezes a distância, menos 1 vezes 3 igual a zero. Ou seja, a nossa horizontal em A aqui, ela vale 3
quilonewtons. Então, aqui eu tenho 3 quilonewtons, que é a nossa horizontal em A. E se eu fizer somatório dos momentos no ponto A, somatório dos momentos no ponto A igual a 0, aí aqui, mais uma vez, utilizando a regra da mão direita, tá? Que é o sentido positivo como sendo o anti-horário, o que é que eu vou ter? Eu tenho esse momento aqui no sentido negativo, então, menos 4. Essa força, ela gera um momento deles no sentido da carga, palma virada para o ponto, então gera um momento negativo também, de menos 3 vezes menos 1, eu só quero achar que 3 é a carga, menos 1 vezes 3, que é a distância, vezes o braço de alavanca, que é 1,5, tá? E aí nós temos também a incógnita momento em A, né, que é um momento aplicado, então e ela está no sentido positivo. Então, mais MA aqui igual a 0. Então, a reação momento em A vai ser igual a... Tá faltando um 3 aqui, né? Menos 4, menos 1, vezes 3, vezes 1,5. Então, 3 vezes 1,5, mais 4, 8,5 quilonewtons médio. Então, esse é o nosso valor, é o valor do momento aqui, MA, tá? 8,5 quilonewtons médio. Aqui 0 e aqui 3 quilonewtons. São as nossas reações de apoio. Mas, como eu falei, eu vou calcular aqui pelas duas formas, tá? Olhando pela direita e pela esquerda. Deixe-me pegar esse posto com as reações e levar para ali, que aí fica mais fácil da gente visualizar. Que nem precisa de uma página toda para cada esforço, mas eu vou colocar mesmo assim, só para... já que já está aqui. Então, vamos lá. Eu já trouxe o posto desenhado, né, porque eu faço assim, tá? Uma dica para vocês que vão começar a desenhar postos agora e fazer os diagramas, sempre façam a estrutura de uma cor e os diagramas de outra cor para ficar mais fácil da gente entender, certo? Então, sempre que possível, ou desenha o posto de caneta e o diagrama de lápis, ou então com duas canetas diferentes, que nem eu faço aqui, para poder ficar bem fácil da gente visualizar o que é estrutura e o que é diagrama de esforço inteiro. Então, eu vou começar pela força normal, né, que é o nosso esforço mais simples no pórtico. Força normal. E, mais uma vez, na verdade, antes de calcular, nós temos que pontilhar, né, a nossa estrutura, e o pontilhar a gente sempre coloca aqui pelo lado de dentro do nosso pórticozinho. Então, a força normal, ela vai ser calculada aí da seguinte forma. Vamos lá. Força normal. Vai ser calculada barra a barra, né? Então, nós temos aqui a barra AC e a barra CD. Então, normal na barra AC, ó, nós temos aqui. Nós podemos olhar pela direita e podemos olhar pela esquerda, não é? Se a gente olhar pela direita, nós vamos ter essa carga aqui atuando no sentido negativo, atuando na compressão. Então, menos 1 vezes 3, que dá menos 3 kN. Se a gente olhar
pela esquerda, que é onde tem a reação, ó, também dá 3 negativo, então menos 3 kN é a nossa força normal na barra AC. E na barra CD, nós temos a convenção de sinais assim, ó. Olhando aqui pelo lado direito, que é o lado que eu não tenho as reações, eu não tenho nenhuma força normal aqui. Então, a minha normal, ela é 0. Se eu vier conferir e olhar pelo lado esquerdo, eu teria a reação vertical, né? Que aqui foi pelo lado direito. Se eu olhar aqui pelo lado esquerdo, também vai ser 0 a minha força normal. Então, o gráfico de normal desse poste, ele é muito simples. Ele é simplesmente aqui o menos 3 na barra horizontal. Menos 3. E esse é o nosso diagrama de esforço normal, né, de esforço normal em quilômetros. Bem simples de fazer, porque, né, só tem esse esforço. Vamos agora para a força cortante, tá? Na força cortante, o que é que nós temos? Nós temos isso aqui. O pontilhado está aqui, o pontilhado está aqui. Eu vou olhar sempre aqui pela direita, tá? Sempre pelo lado da borda livre, e para quando chegar bem aqui, eu simplesmente comparar com as reações de apoio. Então, como a gente tem carga linear, então, para cálculo de cortante na carga linear, nós temos que calcular onde ela começa e onde ela termina, né? Então, temos que lembrar disso aí. Eu vou calcular logo aqui a cortante na barra AC. Na barra C, a cortante, se eu olhar pela direita, eu não tenho nenhuma barra, nenhuma força aqui que corta essa barra. E se eu olhar pela esquerda, eu só teria a reação vertical, que foi nula. Então, a cortante na barra C, ela é igual a 0. Eu não tenho força cortante aqui. Mas na barra CD eu tenho. Então, eu tenho que calcular a cortante em C, porque é o começo da carga linear, e também tenho que calcular em D, porque é o fim da carga linear. Então, a cortante em C, se eu olhar pela direita, aqui, eu tenho toda essa galera, ó, a cortante fica assim, né, para baixo e aqui para cima. Então, eu tenho toda essa carga no sentido positivo, olhando aqui pela direita, tá? Então, vai ser 1 vezes 3. Nosso cortante aqui é 3 kN. Se nós olhássemos pela esquerda, teríamos aqui a força horizontal, que estaria no sentido positivo também. Então, o cortante em C pela esquerda também é 3 kN. A cortante em D, se a gente olhar pela direita, quando o D aqui está no final da estrutura, então não tem ninguém cortando, já é 0, né? Já é o final da carga distribuída. E se a gente olhar pela esquerda, aí o que é que nós temos? Nós temos essa carga distribuída aqui, no sentido negativo, então menos 1 vezes 3, e nós temos esta carga aqui, no sentido positivo, então a cortante em D também é 0, olhando pela esquerda. Então, esses dois pontos, eles são exemplos muito simples mesmo, é só para a gente ir pegando mesmo o jeito, né, e aplicando os nossos conhecimentos. Então, a nossa força cortante aqui, ela é 0, aqui, ó, também é 0. Aqui eu não calculei, ó, em B' e B2 linhas, porque momento aplicado não gera descontinuidade no cortante, ele só gera descontinuidade no gráfico de momento fletor, tá? Então, não precisei me preocupar com ele aqui. Então, bem aqui, a força cortante ainda é 0. Quando chega aqui na seção C, ó, pela barra CD, aí eu tenho que colocar o 3 positivo. Então, ela é 3 aqui. E bem aqui ela foi 0 também. Então, ela é simplesmente linear. Tá? No caso, quando nós temos uma carga distribuída, né, a cortante é linear e o momento ele é parabólico. Então, esse é o nosso diagrama de esforço cortante
em quilonewtons também. Bem simples, tá? Aqui seria, eu poderia ter traçado seções também. Seria aqui um C' e bem aqui um C, duas linhas. E aí seria a C' e aqui seria a cortante em C, duas linhas, que já é na barra vertical, tá? E aí bem aqui na barra horizontal eu não tenho nada submetido à força cortante, só flexão e força normal. Para finalizar esse exemplo, vamos aqui para o momento fletor, né? Nosso último diagrama deste exemplo aqui. Momento fletor, convenção de sinais e pontilhado. E aí, mais uma vez, pontilhado aqui, tá? Na nossa estrutura. Então, eu vou começar calculando pela borda mais inferior aqui, tá? Vou começar pelo ponto D. Então, o momento em D, que é esse ponto aqui, ó. Se a gente olhar pela direita, o momento na extremidade livre, sem carga pontual aplicada, vai ser quanto? 0. Vai ser 0, né? Então, o nosso momento em D aqui, ele é 0. E se a gente resolvesse olhar isso pela direita, né? Mas e se a gente resolvesse olhar pela esquerda? Como eu tenho as reações calculadas, eu vou olhar só para a gente ter trabalho, tá? Mas não precisa, não. Então, olhando pela esquerda, a convenção de sinais vai ficar assim. E aí eu tenho essa carga distribuída no sentido negativo, então menos 1 vezes 3 vezes 1,5. Esse momento aqui, ele está nesse sentido, né? Então ele é no sentido positivo, mais 4. Peraí. Ele é no sentido negativo. Desculpa, ele está nesse sentido aqui, né? No sentido... olhando pela esquerda, no sentido positivo. Mais 4. E esse daqui... tá, é porque tem a força de 3. Esse momento aqui, ele está no sentido negativo também, menos 8,5. E eu ainda tenho aqui a força de 3, né? Mais 3 vezes 3. Nossa Senhora. Menos 1 vezes 3, vezes 1,5, mais 4, menos 8,5, mais 3 vezes 3, 0, tá? Também deu 0, né? Como eu disse, só para dar trabalho, né? Para a gente calcular. Vou apagar essas setas aqui. Esse foi o nosso momento em D. No ponto C, como eu falei, nós só precisamos olhar, né? A gente não precisa traçar a seção C' e C duas linhas, como foi aqui na força cortante. Né? A gente simplesmente escolhe um lado para olhar. Vou fazer aqui pelo lado direito, que é o lado sem a reação de apoio. E aí eu tenho essa carga aqui, distribuída fazendo um momento negativo, de menos 1 vezes 3 vezes 1,5. Né? Então, um momento aqui de menos 4,5, né? Olhando pela direita. Se nós olharmos pela esquerda, quem é que eu tenho? Eu tenho esse momento de 8,5 e tenho esse momento de 4. O momento de 8,5 negativo, então menos 8,5. E esse momento de 4 aqui no sentido positivo, mais 4. Então, menos 4,5 também, quilonewton metro. Menos 4,5 quilonewton metro. No ponto B, eu vou precisar calcular o momento aqui imediatamente antes e depois, né? Porque aí eu tenho uma descontinuidade no meu gráfico de momento fletor. Então, aqui nesse caso, eu vou traçar uma seção B' e uma seção B, duas linhas. E vou apagar aqui essas linhas do C, porque eu não preciso delas. Vou trazer a convenção para cá e vou ver como é que funciona. Então, na seção B, duas linhas, eu vou olhar aqui pela direita, tá? Então, o momento aqui na seção B, duas linhas, vai ser igual a essa carga aqui, né, atuando, ó, nesse sentido. Então, essa carga faz uma flexão que vem aqui e faz isso aqui. Então, é um momento negativo de menos 1, vezes toda a sua atuação, que é 3, vezes o braço de alavanca aqui até o ponto B, 1,5. Então, também é menos
4,5 kNm. Quando eu vier para o B', aqui, ó, o que é que eu tenho? Eu tenho o mesmo menos 1 vezes 3 vezes 1,5, e agora somado aqui com o menos 4. Então, eu tenho um momento de menos 8,5 kNm. Isso aqui olhando pela direita, tá? Se eu tivesse olhado pela esquerda, momento em B, duas linhas, B' primeiro, tá? Para olhar pela esquerda. Então, B', olhando pela esquerda, o único momento que eu tenho aqui é o de 8,5, e ele é um momento negativo. Então, menos 8,5 direto. E em B, duas linhas, eu nunca consigo escrever aqui. Em B, duas linhas, vai ser igual ao menos 8,5, e esse momento aqui, mais 4, menos 4,5 kNm, que é exatamente igual que a gente encontrou pela direita. Então, sempre vai dar a mesma coisa. E para finalizar aqui, faltou o momento em A. Momento em A, se nós olharmos pela direita, que é onde nós não temos as reações, né? Olhando aqui pela direita, seria esse momento aqui, menos 4, mais o efeito dessa carga, que também é um momento, né, pela direita, faz isso aqui, ó, negativo. Então, menos 3 vezes 1 vezes 1,5, menos 8,5 kNm. E se a gente olhar, se eu colocar ele mais embaixo aqui, momento em A pela direita, menos 4, só para livrar ali o menos 8,5. O momento em A, então, olhando pela esquerda, eu tenho um engaste, então eu tenho uma reação momento lá, né? Ó, não é zero. Quando eu olhar aqui pela esquerda, o que é que eu tenho? Eu tenho essa carga de momento aqui. E esse momento, ele é negativo olhando pela esquerda. Então, menos 8,5 kNm. Então, percebam que nós encontramos todos os valores de esforços internos, olhando pelos dois lados, mas porque eu quis aqui no início calcular as reações de apoio. Mas eu calculei essas reações só como um intuito de conferência. Então, às vezes, compensa nem calcular e vir só já trazendo e traçando os diagramas de esforços internos pelo lado independente do engaste. Vai ter momentos que vai, quando a gente chegar para calcular aqui o momento fletor nesse ponto, vai entrar todas as cargas e é como se a gente tivesse calculado a reação de apoio. Né? Fica meio que uma coisa pela outra, mas a priori não precisa a gente calcular as reações de apoio para encontrar os diagramas de esforços internos, né, num posto engastado em livre. Então, eu vou só colocar aqui os valores. O momento em dele foi 0, o momento em C foi menos 4,5, então se é menos 4,5 é para fora, né? Porque o negativo aqui é para fora. E aí ele é menos 4,5 para cá e menos 4,5 também para cá. Né? Tem que traçar aqui nas duas barras. Daqui para cá, esse momento ele é parabólico, né? Porque nossa carga é distribuída. Então, eu vou traçar o meu pontilhado aqui e vou voltar lá no gráfico de cortante para ver como era. O gráfico de cortante eu não tive nenhum ponto de intersecção da função cortante com o eixo da barra. Então, aqui eu só preciso traçar o meu QL2 sobre 8, que vai ser igual a carga, que é 1, vezes 3 ao quadrado, dividido por 8, 1,125. Que é essa distânciazinha aqui, bem pichototinha. E aí eu traço a minha parada. Aí aqui é o nosso
QL2 sobre U. Então, aqui foi menos 4,5. Nós temos um momento em B. Ó. O momento em B, duas linhas, ele também é menos 4,5. Aqui está bem no meio, então, permanece constante até aqui. E depois tem uma continuidade que vai para menos 8,5. Então, aqui está a descontinuidade do meu momento fletor, que é exatamente quando ele permanece aqui até o engaste, onde também é 8,5 negativo. Bem ruim hoje, viu? Minha mãozinha aqui não tá pegando, não, no trampo. Mas o que importa é que esse é o nosso diagrama de momento fletor em quilonewtons metro. Então, esse foi aí o nosso segundo exemplo, tá? De postos